Olá, boa tarde na paz de Jesus. Meu nome é Armando. Ainda continuo rouco, mas acho que vai dar até o final. Queria convidar você a abrir comigo em Romanos capítulo 12. Nós estamos em prosseguimento à série O Amor que acolhe, o amor que serve. Domingo que vem nós vamos falar sobre o amor que proclama, que anuncia Jesus. Convido você a ficar de pé comigo para a gente fazer essa leitura. No próximo domingo a gente vai aprender de forma não só inspiradora, mas de forma prática, como compartilhar o Evangelho de Jesus de forma simples, muitos testemunhos. Vai ser um domingo muito abençoado. E no outro domingo nós vamos fazer um grande encontro facilitador, que é aquele encontro onde a gente vai ter a oportunidade de convidar amigos não evangélicos para conhecer um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, de uma forma bem direta. O culto todo vai ter um pouco dessa carinha mais evangelística, tá bom? Então, Romanos capítulo 12, e vamos ler dos versículos 1 até o verso 8. É um texto conhecido, mas como a palavra de Deus é surpreendente, viva, ela sempre tem algo para nós. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, lógico de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Senhor, já cantamos hoje à noite, agora há pouco, que tudo nós queremos entregar ao Teu Filho Jesus. Em retribuição e em amor, aquilo que Ele fez por nós. Entregou a sua própria vida, padeceu, sofreu, experimentou o peso, a condenação de uma culpa que não era dele, era nossa. Mas ele pagou o preço do nosso pecado, se doou e se doeu por nós. Portanto, Senhor, nós não temos mais nada que reter, mas temos que entregar tudo. Nossa vida, nossos sonhos, nossos dons, nossos talentos, nossos bens, para o avanço do Teu reino. Senhor, nós vivemos num mundo onde as pessoas sofrem
porque se entregam a homens, mulheres, se entregam a ideais humanos e assim sofrem, são abusados, Senhor, são mal utilizados para a glória de si mesmos. E o teu inimigo, Senhor, tem destruído tantas vidas. Mas à medida que nos aproximamos de Jesus, aprendemos que é possível nos religar a Deus, nos entregar de novo, sermos aquele barro nas mãos do oleiro que nos refaz vaso novo, útil para a glória do teu nome. Senhor, que o teu povo entenda isso, que hoje à noite a entrega comece pela entrega da mente, do coração, do espírito, para compreender a tua palavra e para que o teu povo não saia daqui do jeito que entrou, mas que seja um instrumento, Senhor, para perceber as necessidades ao redor e se dispor de verdade a ser instrumento nas tuas mãos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Antes de começar, acho que nós temos um som novo, né? Eu fiz um estalo aqui com a minha boca e vou ouvir ali. Boa, estamos experimentando um novo som. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, só fazer 2 ou 3 reforços. Primeiro é que na semana passada, eu não sei se foi distribuído esta semana, um folhetinho aqui dos dons em ação. Então aqui tem várias áreas de serviço e de ministério que você pode se doar, se dar para servir. O serviço começa a partir da sua disposição pessoal de atender necessidades que estão bem próximas de você. A nossa peça aqui insinuou que alguém pode simplesmente ignorar e achar que é problema de outrem. O outro questiona, mas não resolve. Alguém não diz nada, mas simplesmente liberta a pessoa daquele momento de prisão. Havia uma necessidade. Quantas necessidades Deus tem colocado ao seu redor? E o ministério começa exatamente aí, naquilo que Deus, trabalhando na sua vida, coloca ao seu redor como necessidade. Para isso você não precisa de um cargo, para isso você não precisa de um comissionamento humano, você não precisa de um uniforme, você não precisa de nada, não precisa nem de um ministério constituído. Você só precisa deixar que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, possa te usar para suprir aquela necessidade. E ao fazê-lo, mencione que é na graça, no poder do nome de Jesus. Porque aí a glória que vem para você, ou viria para você, ela é devolvida aos pés do Senhor. Lembra a semana passada, em Apocalipse, os anciãos com as coroas, que representavam o louro da caminhada, das boas obras, daquilo que se fez para Deus. Aqueles anciãos, ao se aproximarem do trono da graça de Deus, eles depositam as suas coroas aos pés do Senhor. E nós cantamos aquele cântico que fala toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, tudo deve ser dado ao Senhor. Está lá no Apocalipse capítulo 4, está em Apocalipse capítulo 7 também. Significa que todo elogio que eu recebo, eu quero entregar ao meu Jesus. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Eu não teria capacidade de fazer nenhuma boa obra. Quando eu vejo um ser humano preso, como o trabalho que nós temos nos presídios, que aliás você pode se dispor a ajudar, Nelson, Rosvita, Síria, que hoje perdeu o seu pai, são pessoas que trabalham ali quase que todos os dias da semana. Quando eu vejo um homem no presídio e percebo que ele está ali porque ele usou um talento, uma capacidade divina para o mal,
porque ele se deixou usar pelo inimigo de Deus, que abusou da vida dele durante a sua infância, o fez nascer sem referencial de família, e ele se entregou a alguém que disse que ele era importante, portando uma arma, tomando uma droga, vendendo e passando o crack. E esses indivíduos, então, por alguma circunstância maligna, eles então cometem um crime e vão parar na cadeia. E eu penso assim, este homem, aquela mulher, poderia ser eu, se Jesus não tivesse me alcançado. Então, tudo de bom que sai da gente, não tem a ver com a minha bondade, a sua bondade, a nossa bondade. Tem a ver com aquilo que Deus faz na minha vida e através de mim e de você. Por isso, dê glórias a Ele sempre. Todo louvor, toda honra, toda glória, devolva ao Senhor sempre. E comece servindo lá onde você está. Você sai daqui e já vai ver necessidade. Amanhã, outras necessidades que o Senhor coloca ao seu redor para que você supra, em nome de Jesus. Nós não podemos acabar com a pobreza do mundo inteiro, Jesus disse isso. Nós não podemos curar todas as pessoas. Quando Jesus estava curando pessoas, ele de quando em quando se retirava para se reabastecer do Pai, porque quando nós nos damos para as pessoas, nós também nos esvaziamos de uma virtude que vem dele. E aí nós precisamos novamente permanecer, reabastecer, para que a gente faça aquilo que Deus quer, na força que Ele supre. E não achando que foi o nosso braço, a nossa força, a nossa inteligência, o nosso dinheiro ou coisa parecida. Isto é que quer dizer, tudo entregarei. Mas aqui na igreja nós temos várias oportunidades de serviço. Enquanto nós estamos aqui, as crianças, mais de 500 crianças estão sendo atendidas ali no Geração Futuro. Durante a semana, esse lugar é cheio de pessoas ministrando a esta comunidade que nós queremos ver a transformação. Vários grupos pequenos se reúnem para visitar casas de recuperação. Soube de um através do Claudemir hoje de manhã, que esteve no centro, levando alimento para pessoas que moram na rua e tiveram a oportunidade de cuidar de uma pessoa que estava quase à morte, ou à beira da morte. E essa pessoa então foi cuidada em nome de Jesus. Então abra esse dons em ação. É possível que se não estiver na sua mão, você entra lá na internet, vai achar isso aqui, www.ibc.org.br, você vai encontrar. Engaje-se, doe-se. Porque quando você se coloca à disposição de Deus, o Espírito de Deus usa de tal maneira que muitas das suas doenças, das suas loucuras, das suas frustrações passam, porque o Espírito passa e passa limpando e nos lavando em nome de Jesus. Amém? Aí, antes da gente entrar no texto, também quero recomendar aqui um livro do Mastrillo, um jovenzinho que serve aqui no Radical, na produção, né? Já serviu em várias áreas. Peril, Piritim, Pilim. O título é muito intrigante. Quando você lê, abre a primeira página e vai até o final. Então esse jovem tem demonstrado um talento tremendo para escrever coisas que são um pouco de ficção, um pouco de história, mas muito interessante para você, para seus filhos, para a sua família. Romanos capítulo 12, então, vamos lá para o nosso texto de hoje, que é uma espécie de repetição do que nós vimos domingo, só que numa outra ênfase, num outro texto. Domingo passado nós trabalhamos em 1 Pedro capítulo 4, hoje em Romanos capítulo 12. Se você abrir 1 Coríntios 12, 13 e 14, também Paulo fala da mesma temática dos dons espirituais. Igreja. O que é a igreja? É corpo vivo de Cristo. E nós temos que aprender, como o texto diz aqui, que um corpo humano é composto de vários membros, e cada membro tem uma função diferenciada. Os dedos, suas impressões digitais, diferentes, mas com funções específicas
todos ligados ao mesmo corpo. Assim é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é um auditório, um lugar para frequentar. A igreja de Jesus é um corpo vivo, que Jesus é o cabeça, que nós somos membros, e que há entre nós uma ligação, de tal forma que a função que Deus me deu para exercer, complementa a função que Deus deu ao meu irmão para exercer, e se nós juntos nos colocarmos à disposição de Deus, Jesus anda por essa terra de uma forma poderosa. Porque hoje Jesus está à direita do Pai em majestade. Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 a 3 diz isso. Jesus não está aqui para tocar pessoas como ele esteve durante 3 anos. Durante 3 anos ele ministrou, fez milagres. Ele disse palavras inefáveis, palavras com autoridade. Jesus supriu necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. Curou o cego. Supriu a fome de multidões. Só que Jesus durou apenas 3 anos aqui na terra. Aliás, o seu ministério durou 3 anos. Dos 33 anos de Jesus, apenas 3 anos foram utilizados para um ministério profícuo e intenso. Mas quando ele foi embora desta terra, prometendo um dia voltar para nos buscar, Maranata, vem Senhor Jesus, ele deixou aqui um corpo, uma igreja, um templo vivo, não de madeira nem de lona, mas um templo vivo. Então hoje Jesus anda nas ruas das cidades de todo o mundo através dos seus filhos, daqueles que ele tem chamado e dotado com poder através do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a termos essa compreensão, para que a vivência de igreja não seja só uma questão de auditório, não é só uma relação pela internet, não é só ligar a televisão e assistir o pregador que você acha importante, porque estes homens não sentem o cheiro da ovelha, da igreja. Igreja é mais do que isso. Igreja é conexão, é estarmos ligados uns aos outros, é andarmos pela terra dizendo que existe uma sociedade alternativa que Jesus constituiu, que é capaz de restaurar uma vida, dar um pai a quem não tem, dar uma família a quem está carente de família, dar um amor que o mundo não pode dar, que há um lugar onde você não será abusado como tem sido abusado nas mãos do inimigo. Então este é o corpo de Cristo, e nós somos seus membros em particular. Nós temos que começar a pensar nisso. Aliás, esta foi a forma que nós temos mostrado à igreja durante os 30 anos, quase 30 anos que eu estou aqui nessa comunidade. Nós nos recusamos a sermos uma igreja de programação para entretenimento de crentes. Nós queremos ser um corpo vivo que entra nos condomínios, nas fábricas, nos escritórios, entra nos presídios, entra nas comunidades, através de pessoas que têm nome, que têm o Espírito de Deus e que se juntam a outras para viver o Evangelho de Cristo, que se reúnem para celebrarem a ceia do Senhor, abrindo a palavra de Deus, chorando com os que choram, alegrando com os que se alegram. Esta igreja não é um auditório simplesmente. Essa é a vida da igreja. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele usa exatamente essa ênfase. É interessante que a criação de Deus lá em Gênesis, quando ele cria todas as coisas e o homem foi criado, primeiro Adão, o texto diz que tudo estava bom. O universo, a terra, os animais, reprodutores, vegetação fecunda, um ser humano, tudo bom. Mas ainda não tinha uma correlação horizontal, alguém com quem o homem pudesse se ligar.
É como engrenagem sozinha. É como uma roda de bicicleta sem a corrente e sem a outra roda, sem pedal. É como você sentar numa bicicleta ergométrica e não ter ali aquela tira que faz, ou a corrente que faz a roda girar. Não tem conexão. O homem estava absolutamente só para olhar para a natureza, cuidar da natureza. E aí, quando Deus viu apenas uma parte da sua perfeita criação, sem correlação, isolada, ele disse: não é bom que o ser humano esteja, ou que o homem esteja só. Far-lhe-ei alguém que lhe seja correspondente, que tenha ligação, alguém com quem ele possa se relacionar, alguém diferente dele, homem e mulher. E assim, amados, Deus nos criou com capacidade de relacionamento. O que somos se define pelas relações que temos. Somos filhos de alguém, pai de alguém, mãe de alguém, irmão de alguém, parente de alguém, subordinado a um patrão ou patrão de alguém. Por isso que Paulo diz em Romanos 14, 7, ninguém vive para si mesmo. Essa tentativa de nos isolar através da modernidade, da pós-modernidade, é uma tentativa diabólica de fazer com que o homem viva isolado, no seu quarto, no seu apartamento, na internet, sozinho, se ligando, mas sem relacionamento profundo e real, se isolando de tudo. À medida que nós destruímos a família, o diabo destrói a família, nós vamos criando indivíduos que são totalmente isolados, e aí adoecem. As doenças emocionais têm a ver com esta falta de relacionamento, falta de identidade. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Deus sempre tratou com grupos, gente. Pessoas, famílias, tribos, nações, ajuntamento, congregações. Por isso a nossa identidade aqui na terra vem em relação ao todo. Por isso somos igreja, por isso somos eclesia, chamados para fora do mundo, para nos reunirmos aqui de casa em casa, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, para que a recriação de Deus aconteça em nós e através de nós. Somos povo, somos nação, somos reino, somos família, somos edifício, juntos somos o corpo vivo de Cristo na terra. Ouça isso, irmão. Preste atenção nisso. Nós somos o corpo vivo de Cristo na terra. Individualismo e solidão matam o ser humano. Se você quer continuar vivendo assim, conhecendo Jesus, dizendo que você não quer compromisso com a igreja, o seu evangelho veio de uma outra Bíblia, não pode ser dessa aqui. Esse evangelho que nós temos hoje é o evangelho do indivíduo que ele é cliente do evangelho. Ele é telespectador do evangelho. Ele não é parte integral como membro de uma família, onde o Espírito de Deus pulsa e passa de mim para o outro, do outro para mim. Individualismo e solidão matam o ser humano. Ou o empurra para conexões destruidoras e inferiores. Porque as pessoas ignoram o plano superior divino. Sermos e pertencermos à sua família. Nós somos filhos adotados de Deus, que pertencemos a uma família cujo irmão mais velho é Jesus, que nos amou e nos possibilitou a entrada. Eu tenho algo com você. Eu estava essa semana, aliás, sexta-feira, eu fui a São Paulo para uma palestra à noite. Eu saí num voo de madrugada, fiz a palestra e voltei num voo à meia-noite, cheguei 3 horas da manhã em casa. E quando eu estava lá, entrei no avião, aliás, ia entrando no avião, um rapaz distinto,
disse, pastor Armando, o senhor está indo para onde? Eu disse, eu estou indo para São Paulo. Ah, eu estou indo para tal lugar. Aí ele me abraçou e me beijou. Eu disse, engraçado, né? Esse cara me abraçando, me beijando aqui. Ele disse, você não sabe o quanto eu tenho sido abençoado pela sua vida, pela vida da sua igreja. Um jovem distinto. E assim você vê as conexões. Você está num avião e alguém descobre que você tem o mesmo espírito. Já viu? Né? Da mesma forma que um dia eu me lembro, estando sentado num determinado local, alguém se estribuchou tanto e disse, sai de mim, sai de perto de mim, eu não suporto você. Saiu. Sem me conhecer. Sabe o que era aquilo? Alguém possesso de um espírito mau. Pena, eu não tive como, naquele momento, correr atrás para dizer, vem cá, para repreendê-lo em nome de Jesus e ver de novo a comunhão ser restabelecida. O diabo faz isso, ele nos afasta das pessoas. Deus nos coliga, nos traz para perto. Então, Romanos 12, Paulo revela o que somos e como os encaixamos no plano divino, ao destacar uma relação de interdependência, de serviço mútuo, que promove a edificação desse corpo maravilhoso de Jesus, que anda por essa cidade e por todas as cidades onde o evangelho é pregado. Hoje o negócio é personalização e individualismo. Tudo gira em função do meu bem-estar pessoal, as minhas preferências, meu gosto, minhas necessidades. Esse egocentrismo precisa morrer. Só eu, não mais. Jesus nos chama para a mortificação do eu, para que ressurja o nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha igreja, eu e meu povo. A juventude e até os indivíduos mais intelectualizados, pós-modernos, estão chutando o balde, né? Chutando a igreja com tudo, para adotar o quê? Você pode até ser um revoltado contra a igreja estabelecida, ritualista, mas você não pode se revoltar contra o plano divino. Existe um veio de igreja que acontece de verdade segundo a vontade de Deus. Descubra! E mais do que isso, se dispõe a viver antes de cobrar. O texto diz que o grão de trigo, quando cai na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. É assim quando você vem para o meio do povo de Deus, quando você frequenta um lugar como esse. Se você se mantiver isolado como uma semente que cai na terra e não morre, no sentido de abrir, de se quebrar, de abrir mão dos conceitos e preconceitos que te fazem um indivíduo isolado, solitário, egocêntrico, focado em você apenas, não vai ter frutos. Mas se você morrer e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu abro minha vida e meu coração, eu quero amar e quero ser amado, quero servir, quero ser servido, mas muito mais do que isso, eu quero ser um com os meus irmãos. Cada um de nós é um corpo físico, uma mente e um coração. Nossa entrega, nosso sacrifício, nossa morte nos insere num corpo vivo. E Paulo nos convida agora, através desse texto, a um altar de sacrifício. É como no Velho Testamento agora. Ele vai fazer um altar aqui e dizer, pronto, chegou a hora, vamos. É hora do sacrifício. O sacrifício é a morte do individualismo, da independência, para fazer nascer em nós o coletivo. Deixe-me falar logo de um conceito que eu aprendi há muitos anos. Tem pessoas que acham que ser dependente não é tão bom, mas ser independente é muito legal. Esse aqui é o alvo de todo mundo, a busca da independência, que vem assim misturado com liberdade, conquista.
Mas na palavra de Deus nós encontramos um meio termo aqui, ou uma coisa muito mais sublime. Ser dependente demais adoece. Ser independente é uma loucura, porque Deus nos fez para sermos interdependentes, para estarmos ligados às pessoas, sendo servido, mas servindo, sendo amado, mas amando acima de tudo, recebendo, mas dando. Como Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como é que você pode fazer isso quando você se torna independente totalmente? Independente é sinônimo de isolado. Se Deus lhe deu independência financeira, deveria ser para você abençoar a vida de outros e ser interdependente. Se Deus te deu sucesso na sua vida, se Deus lhe deu uma empresa bem-sucedida, que você coloque isso não para o seu próprio bem, para deixar aí, para a traça e a ferrugem, para ser objeto de briga, de confusão. Os crentes não percebem às vezes que o Senhor abençoa a vida de determinadas pessoas a fim de que ele possa ser interdependente e alguém que contribui para o reino. Mas para isso tem que morrer. Se o indivíduo não morrer do seu egoísmo, do seu individualismo, ele não consegue viver essa dimensão do reino. Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício. Antigamente, as civilizações antigas sacrificavam pessoas para apaziguar os deuses. O cristianismo, o judaísmo, aboliu tudo isso. Onde entrou, onde esteve. Porque agora ele está falando de um sacrifício, sim, mas ele é vivo. Ou seja, Deus quer você vivo, não morto. O sacrifício, ele é santo, separado. O sacrifício é agradável não ao outro, como pessoas que se doam e se sacrificam por filhos, por marido, por mulher. E já ouvi tanto, a gente ouve demais isso, né? Eu me sacrifiquei tanto por ele, e agora está decepcionado da vida, quer tirar a vida, porque perdeu a razão de viver. Aqueles indivíduos que trabalharam em empresas anos e anos e anos. Eu me dei para essa empresa, para esse banco, durante anos. E, de repente, no auge da minha carreira, eu recebi um não, uma dispensa. Fui exonerado, fui esquecido. Aí o indivíduo vai para casa, ele não tem mais razão de viver, ele quer tirar a própria vida, ele começa a ficar depressivo, ele tem que depender de remédio, ele corre para o psicólogo, para o psiquiatra, para todo mundo. Porque ele viveu um sacrifício de vida para ser agradável a quem? Ao patrão, ao empregado, ao pai, ao filho, à mulher, o marido, a amante, o amante. Mesmo os que vivem vida promíscua, sofrem quando se entregam ao outro e o outro o trai. Ele diz: eu me sacrifiquei, eu me dei, eu me doei, e olha o resultado. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter vida de relacionamento com pessoas, para amar pessoas e sermos amados, como família, como amigo, como irmãos, como patrões, como empregados. Mas eu estou dizendo que enquanto você não aprender que existe uma dimensão de entrega a Deus, que é muito maior do que tudo isso, você vai continuar sofrendo e não experimentando a graça de ter isto que Deus propõe e Ele acrescentar as outras coisas de forma abençoada. A cura passa por aí. Muitos lugares você vai atrás de curas instantâneas, feitas por orações, por decretos de pessoas. Mas a cura vem na compreensão de quem é Deus, de como Ele age, como é a palavra de Deus. Então, o sacrifício aqui é qualificado, ele é vivo, santo e agradável. Verso 1. A morte não é física, porque essa Jesus já morreu. Mas ela é espiritual, ela é viva, ela é separada como um presente que agrada o Pai. No verso 2,
diz que esse sacrifício deve ser direcionado. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se através da renovação da mente. Muda o jeito de pensar. Quando nós nos tornamos crentes em Cristo Jesus, nós temos que nos submeter a uma transformação da nossa forma de pensar. Tem gente que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou às vezes até faz parte do clube chamado igreja, e vem com a bagagem da vida toda torta, e acha que chegando aqui vai encontrar guarida, e ninguém que vai dizer, cara, você tem que mudar, porque você está andando de acordo com o padrão do mundo. Aqui o padrão não é esse, o padrão é divino, ele é duro, ele é difícil, mas você tem que largar a carniça do pecado. Aí o cara diz assim, aqui eu não fico não, eu vou naquela outra igreja lá, porque lá o pastor não está nem aí com ele, não fala nada disso. Ele diz que eu posso vir como está, como estou, e permanecer como estou, porque Deus é misericordioso, Deus é amor, e pronto. O apóstolo Paulo diz assim, não se amoldem às paixões deste mundo, transformem-se pela renovação da vossa mente, porque só desse jeito, mesmo com sofrimento, mesmo que você tenha que abrir mão de determinadas coisas que você até gosta, como um indivíduo que é viciado em açúcar. Pense numa coisa boa. Eu já sou conhecido por aí como o Mister Anti-Açúcar. Onde eu vou, né? As pessoas fazem brincadeira, dizem, olha o pastor aí, cuidado aí, chocolate, pudim. Ontem eu fui comer num lugar, a mulher queria me dar um pudim. Eu disse, não, minha senhora, não. Sai para trás, sai de mim. Mas não é bom? Mas faz mal, destrói. Não sou eu que estou dizendo. O químico disse, o oncologista disse, o nutricionista disse, mas o padrão do mundo é esse, tudo tem açúcar. E quando nós chamamos vocês para um outro estilo de vida, é duro. Deixe de besteira, pastor. Que bobagem. Vamos pregar, vamos falar sobre coisas espirituais. Enquanto você se arrebenta materialmente, como se a vida de Jesus não fosse integral. Deus está interessado nos meus olhos, na minha boca, no meu corpo, nos meus órgãos, na minha sexualidade. Deus está interessado em tudo que você tem e que você é. A transformação ela é plena, ela é completa. Esse negócio de alma é para indivíduo desencarnado, que não acredita que Jesus foi gente como a gente, viveu como ser humano e disse não para aquilo que não prestava. Sacrifício vivo, santo e agradável, é isso. Não se amoldem com esse mundo, mas renovem a mente, para que vocês sejam capazes aí sim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que quer dizer isso? Todas as minhas potencialidades individuais, tudo que eu sou, tudo que Deus tem me dado, que já foi um dia dedicado ao mundo. Eu, quando era jovem, era um revolucionário, eu andava armado. A pobre da minha esposa, que não era minha esposa na época, estudou na mesma escola que eu estudei. Eu era conhecido, porque eu ia lá, fechava a escola, botava corrente em tudo quanto é canto, jogava tinta e ficava do lado de fora, ninguém entra. E ninguém sai. O Marcola, coitado do Marcola. Eu não sei onde eu estaria. Talvez eu estaria num desses lugares aí dos presídios aí com o PCC. Porque eu me entreguei de todo a ídolos, gurus, guevaristas. Ora Lamarca, ora Guevara, eram de um lado para o outro. Era assim. Tudo que Deus me deu de potencial e de talento estava sendo dedicado para uma coisa que estava me levando à morte, até que Jesus entrou. E aí mudou, apaixonado por Jesus. Ele é meu Senhor. É assim com você, tem que ser assim com você, cara. Toda a sua potencialidade agora está a serviço do Mestre, do Senhor. E você foi inserido num corpo que tem vida, para que você sirva uns aos outros. Mas você tem que abrir mão daquilo que o diabo tomou lá no princípio, acabando com a sua vida. Transformação não segundo o mundo,
mas segundo a vontade de Deus. Agora, verso 3. Importante esse texto aqui. Antes de morrer, tem aqui também um equilíbrio. Pela graça que me foi dado, digo a cada um de vocês, né? A ideia é o seguinte: veja os extremos do desequilíbrio. É quando você tem um conceito que vai além daquilo que você acha que você é mais. Você é aquele indivíduo metido? Conhece alguém assim? Eu acho que talvez o cara, né? O cara acha que ele é o cara. Então, Paulo está dizendo, não pense além, em busca de glória humana, de reconhecimento individual. É o problema que foi enfrentado na igreja de Corinto. Os caras que tinham uns dons espetaculares, estavam menosprezando os outros que tinham dons menores. Dom de servir, dom de contribuir, dom de misericórdia. Esse não presta. O que presta é quem fala línguas. Essa era a briga da igreja de Corinto. E até hoje nós temos esse tipo de coisa. O pastor bom, a igreja boa, é onde tem fogo. Os magos do Egito também fizeram. A macumba que eu frequentei, o espiritismo, também tinha fogo. A Umbanda tem fogo. Quer fogo? Vai lá. Deus nem sempre se manifesta no fogo. Deus se manifesta na quietude. Como Elias, que esperava que Deus fosse só operar através do fogo para matar os profetas de Baal. E quando chegou no dia seguinte, ele queria morrer depressivo, porque Deus, para a cabeça dele, não podia agir de outra forma. E o que Deus está dizendo assim, o milagre maior é a transformação do seu caráter. Muda a sua mente, meu irmão. Glória a Deus, esse é fogo. Eu acho que essa é a única igreja que aplaude esse tipo de coisa. Tem alguma outra aí no planeta? Hã? Sabe aquele filho que diz, meu pai mudou? Sabe aquele marido que diz, minha mulher voltou para casa, meu marido voltou para casa? Sabe aquele pai que diz, meu filho voltou para casa, pediu perdão? Isso é que é fogo. O desonesto que deixou de ser desonesto passou a trabalhar. Pensa se isso não é o mais difícil. Hã? Promover um zum. É isso aí. Eu acho que até saberia como fazer, sabia? Mas não, eu sei. Eu sei o que é que permanece para sempre. E quando Deus quiser descer fogo, fazer descer fogo do céu, Ele faz na hora dele, do jeito dele. Mas nós não vamos correr atrás disso, vamos correr atrás daquilo que Ele disse. Entrega a tua vida como um sacrifício vivo, renova a tua mente. E o que Ele está dizendo é, não pense além do que você é, verso 3, nem pense a quem. Vamos acabar com esse complexo de inferioridade. De dizer, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não sirvo, não sei falar, eu não sei de nada. Faça como cego. Eu era cego, agora vejo, não sei de nada. Eu não sei teologia, eu não sei doutrina, não sei coisa nenhuma. Eu me encontrei com Jesus e Ele fez algo em mim, como aquele rapaz que naquele dia subiu aqui, falando das maravilhas de Deus, levantando a Bíblia dizendo, eu não sei o ler. Eu acho que eu ouvi ele dizendo que ele cheirava a Bíblia. Mas ele já aprendeu a ler, não já? Já, que ele mostrou para mim outro dia, fez uma leitura. Então não pense a quem, por favor, acabe com esse complexo de inferioridade. E eu vou dizer outra coisa para esta igreja, em termos da sua maturidade, do seu crescimento em Cristo Jesus. Ouça o que eu vou dizer. As igrejas, porque nós temos uma herança católica, elas foram feitas de uma tal forma, quando eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia, e olhei para a estrutura da igreja, eu disse, tem alguma coisa errada. Porque na minha Bíblia, o ungido não é o cara que fica na frente, o ungido é o povo de Deus. Na minha Bíblia, quem cura não é um cara que fica lá vendendo suor,
de boné, de chapéu, seja do que for, e rodando e falando bobagem. Na minha Bíblia, quem cura é o jovenzinho, é a criança, é o adolescente, é o velho, é o novo, é você que está aí, que tem o Espírito de Deus, que na hora que a necessidade aparecer ao seu redor, você impõe as mãos e o Senhor vai curar em nome de Jesus quem estiver ao seu redor, percebe? Muda! E lá no aeroporto me recepcionaram lá em São Paulo, dizendo assim, pastor mandou buscar o bispo. Eu cheguei como um arcebispo, um bispo cearense. Esses caras fizeram uma brincadeira comigo. Mas eu não tenho título, meu nome é Armando, cara. Sai fora. Eu não sou pastor de carteirinha, eu estou pastor, é uma função. E você que está no PG trabalhando com seus irmãos, você também está pastor lá. Deus me deu uma responsabilidade sobre este rebanho, e não vai além disso não, tá certo? Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Eu também fico doente, eu também tenho necessidade, alguém precisa impor as mãos na minha cabeça, como já fizeram em vários lugares, em várias instâncias. Então não espere que eu vá fazer isso não. Faça você. Promova um momento poderoso, porque você não pode pensar de você aquém do que você deve pensar, entendeu? Deus lhe fez sacerdote, sacerdotisa, profeta, profetiza, tá certo? Então diga, Senhor, eu sou o que sou pela graça, nem mais nem menos. É o que Paulo está dizendo aqui no verso, amados. Vamos incorporar isso para servir ao Senhor com esse poder maravilhoso que não emana de um homem, não emana de uma mulher, não emana de um líder. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, gente, Jesus ele é demais, entendeu? Porque eu não sei o que dizer direito, não tem adjetivo, mas eu quero só dizer o seguinte, olha, ele veio aqui, passou 3 anos, juntou 12 cabras torto, não tinha gente mais torta do que aquelas lá, tá certo? Juntou aqueles caras e depois de ensiná-los, de exemplificar, 3 anos apenas, ele disse, agora, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e vocês vão executar obras maiores do que aquelas que eu tenho executado, amém? Somos nós, somos nós. Eu fui para uma conferência recentemente fora do país, e um pastor começou a falar sobre a aposentadoria, que a gente tinha que começar a pensar, eu vou fazer 59 daqui a pouco, depois vou fazer 60, então começar, aposentadoria não, é sai fora, aí a gente fica pensando assim, né, como é que será? Qual é a grande característica de um bom líder? É quando ele consegue fazer o povo fazer coisas maiores e melhores do que ele mesmo. É quando ele se torna quase dispensável. Não é não? Eu sei que vocês vão, os olhos de mamãe e de papai, né? Vocês vão gostar de mim até eu morrer. Eu espero. Outros vão odiar, e odeiam antes que eu morra. Mas meu maior prazer é ver o povo de Deus consciente de que tem o Espírito, consciente de que tem o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, e esse povo que sai por aí fazendo coisas que eu mesmo não sei, que eu jamais faria, que eu jamais iria, que suprem necessidades que eu jamais supriria, dado a minha limitação. Jesus disse isso. Os discípulos ficaram tristes quando ele disse assim, ele vai embora. Eles começaram a ficar tristes. O Senhor e Jesus disse para eles, não. Por que vocês estão tristes desse jeito? João capítulo 16, por que vocês estão tristes desse jeito? Saiba que assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Saiba que vocês vão fazer obras ainda maiores. É o que eu espero de vocês, dessa geração que está ali, no geração futuro, evangelizando, falando do amor de Deus com intrepidez, equilíbrio na graça. E versos 4 a 8, olha o que é que nós temos aqui. Além de sermos corpos
num só corpo. Por isso é hora de entrega, é hora da edificação, é no equilíbrio da graça, é na medida da fé, como ele diz no verso 3. Agora, versos 4 a 8, ele demonstra que nós somos membros uns dos outros. Como um motor, como um computador, como tijolos, como órgãos do corpo, interligados. De novo, o senso comum diz que independência é sinal de maturidade. Não, não. O cristianismo ensina que, humanamente falando, nem a dependência, nem a independência são coisas boas assim. Interdependência é sinal de maturidade. Muitos membros em um só corpo. Diz o texto, diversidade de atuação, verso 4. Embora sejamos muitos membros, nem todos têm a mesma operação. O que quer dizer isso? Nem todos funcionam do mesmo jeito, porque fomos criados por Deus com habilidades diversas. Por isso temos funções diferenciadas, peculiares, cada um no contexto da sociedade, no grupo pequeno, na grande congregação, servindo de acordo com os talentos, lembra que Deus deu a cada um naturalmente? E os dons espirituais, talentos usados para um efeito espiritual e eterno na vida das pessoas. Por isso nós somos parte de um organismo vivo, por onde a graça de Deus flui, o poder de Deus também flui pela presença do Espírito. Creia nisso, aceite isso e viva isso, meu irmão. Verso 5, ele fala da interdependência. Somos muitos, grande multidão, inúmeros, mas somos um só corpo em Cristo. Cristo nos batizou, nos mergulhou num corpo chamado Igreja de Jesus Cristo. Este é o batismo no Espírito Santo. Quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, Ele me mergulha num corpo espiritual, formado de todos aqueles que creem em Cristo Jesus e se reúnem num só corpo. Onde o batismo em águas é só uma visualização daquilo que foi feito no momento que eu fui batizado em ou com o Espírito Santo e mergulhado num só corpo. 1 Coríntios capítulo 12 nos ensina sobre isso. Somos individualmente membros uns dos outros. Creia, irmãos. Cada parte conectada às partes formam um todo. E aí, olha o verso 6. Temos diferentes dons, irmãos, de acordo com a graça que nos foi dada. Não é de acordo com aquilo que eu quero, não. Não é de acordo com aquilo que eu busco. Tem uma má interpretação de 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz, buscai com zelo os dons espirituais. O que ele está dizendo é, vocês ficam buscando os dons espirituais, mas eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E ele fala do amor, porque lá em Corinto havia aquela loucura. O povo de Corinto, a igreja de Corinto, foi convertida de um lugar onde havia muita idolatria, muita adoração aos deuses, muitas manifestações demoníacas e espirituais. E lá para Delfos, para Diana dos Efésios, para as grandes deusas e deuses do Olimpo, aquele povo entrava num frenesi tal que eles desembestavam a falar em línguas, oráculos estranhos. O povo de Corinto veio desta cultura, onde lá no templo pagão, eles aprendiam a entrar em êxtase e a falar em línguas estranhas. Aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele começa dizendo isso. Vocês eram guiados por ídolos mudos, para fazer essa coisa uniforme, que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. E vocês acham que isso aí é o espetacular. Vocês procuram esses dons, mas eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Então, quando o povo de Deus entrou para a igreja e agora convertido em Cristo Jesus, eles queriam fazer na igreja a mesma coisa. Quanto mais barulho, melhor. Quanto mais confusão, melhor. Quanto mais onda, melhor. E o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 12, 13 e 14 para mostrar ele mesmo que ele
preferia dizer uma palavra que alguém entendesse do que 5.000 que ninguém entendesse. E ele dizia, se vocês querem ter manifestação do dom de línguas, que não é proibido nem lá, nem aqui, você faça do jeito que a Bíblia diz. 3 no máximo, 1 de cada vez. Segunda regra. Terceira, haja intérprete, para que ninguém fique surdo, sem saber o que é que está acontecendo. Se entrar um indouto aqui, ninguém vai entender nada. Esse cara está falando o quê? A língua serve para edificação de si mesmo. Então você vai lá para casa, fecha o teu quarto e manda bala. Não tem problema. Ou se tiver no PG, você fala línguas e cala a boca para o Espírito de Deus levantar alguém que interprete. Porque essa história de que você fala e você interpreta é suspeita. Então não tem proibição. Tem gente que diz assim, esse pastor é uma beleza, ele só precisava ser renovado. Um pentecostalzinho. Eu digo, não, eu acredito. No dom de línguas? Claro que eu acredito. Eu já vi pessoas falando do meu lado. Aí ela falou, o outro interpretou, e eu disse amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Agora, um falou um dia aqui na IBC e ninguém interpretou, eu abri a palavra e repreendi em nome de Jesus. Cala a boca aí. Aí diz, é por isso que o povo não fala lá. Não, se Deus quisesse que esse dom fosse prevalecer aqui, claro que Ele faria. Ninguém pode impedir a ação de Deus, mas o fato é que, assim como a igreja de Corinto, muitos hoje acham que esse é o dom principal, quando a palavra de Deus está dizendo, não, existe um caminho sobremodo excelente. O dom maior que está derramado no coração de todos nós é o dom do amor, que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, que não se porta inconvenientemente, que não se empolga com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Está lá, meus amados. 1 Coríntios capítulo 13 é um sanduíche de dons. Uma fatia do pão é 1 Coríntios 12. A outra fatia do pão é 1 Coríntios 14. E no meio, 1 Coríntios 13. O sanduíche ideal, onde o conteúdo verdadeiro chama-se amor, e não essa coisa que a gente fica aparecendo para o outro, o dom que tem, mostrando que é mais, que é menos, e o pobre coitado que não consegue falar é diminuído a cidadão de segunda categoria. Que é isso? Não. Diversidade de dons. Eu acredito que uniformidade é coisa do diabo. É invenção humana. Unidade é promoção divina, mas uniformidade, todo mundo fazendo a mesma coisa, tem a ver com Deus não. Os dons são diversos. Todos temos pelo menos um dom, amém? Nem todos têm o mesmo dom, amém? E ninguém, exceto Deus, tem todos os dons, amém? Alguém me disse anos atrás aqui na cidade, dizendo assim, como? Todo crente tem todos os dons. Por quê? Porque todo crente tem o Espírito Santo. Eu disse, legal. Isso é um argumento chamado silogismo. Então quer dizer o seguinte, que porque todo mundo tem o Espírito Santo, então todo mundo é onisciente, é? Não, aí não. Claro. Você acha que porque você tem o Espírito Santo, você vai ter todos os atributos e toda a natureza do Espírito? O Espírito Santo é onisciente, onipotente e onipresente. Você não é. Não é porque você tem o Espírito. Você tem o Espírito porque o Espírito toma conta da sua vida e lhe capacita com os dons que Ele decide dar. Segundo a graça. É dado, é distribuído por Ele. Gente, você mistura 5 crentes numa sala e cada um vai ter um dom diferente para funcionar como corpo de Cristo e como igreja pequena num PG. Sabia? É só aparecer um problema, ver como cada um trata de um jeito. Um é chorão, o outro fala demais, o outro vai carregar, o outro vai botar a mão no bolso. É assim, pode perceber. Junte 5 crentes, você vai ter 5 dons diferentes. E assim na igreja, imagine. É segundo a graça, não é por mérito. Deus gera o dom. Deus dá a força para exercer o dom. Já vimos isso na semana passada. E Deus direciona o dom. Então eu vou terminar aqui com a listinha que Paulo mostra. Vamos lá, do verso 6 a 8 para a gente terminar.
Temos diferentes dons de acordo com o quê? Tem aí, gente? Me ajuda aí, cadê a... Pronto, vamos olhar aqui. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então ele diz, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. A palavra profetizar aqui tem 3 tipos de profecia na Bíblia. Eu já falei disso aqui, 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20. A profecia da Escritura. Cuidado, porque essa aí não tem mais não. Se você começar com essa história de que Deus falou, eu vou abrir uma página aqui no final da Bíblia e começar a acrescentar aqui. Porque você diz que Deus falou. Como é que você tem certeza? Você acha que Deus falou? O que Deus falou está aqui, ó. E o Apocalipse diz, não acrescente, porque senão as pragas desse livro vai ser acrescentado na sua vida. Profecia da Escritura acabou, não tem mais ninguém escrevendo não. Por isso Allan Kardec decidiu escrever, por isso Joseph Smith decidiu escrever, por isso Russell e Rutherford decidiram escrever, por isso o Papa fala na sua bula papal e todo mundo bota lá dizendo que isso aqui é um imprimatur, meu amigo, tem o mesmo poder da Escritura. Mas o crente em Cristo Jesus não acredita que alguém possa profetizar hoje algo que textualmente Deus está querendo que você escreva e obedeça sem questionar. O que está aqui sem questionar é de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, não acrescente. Profecia da Escritura, certo? Tem outro tipo de profecia que é aquela do camarada meio adivinhão. Essa aí é diferente. O camarada diz assim, meu irmão, não desça a Rua do Cruzeiro porque você vai cair na valeta. Isso Ágabo fez com o apóstolo Paulo, né? Ágabo disse para Paulo, Paulo, você vai ser preso em Jerusalém. Ele pegou o cinto, amarrou e disse, você vai ser preso em Jerusalém. Aí o apóstolo Paulo ouviu a profecia, como muitos crentes ouvem, né? E aí o que é que Paulo fez? Rapaz, Deus me livre que eu vou lá para Jerusalém, o profeta falou, misericórdia. Negativo. Paulo disse, o que você está me dizendo eu já sei, que me esperam cadeias. E ele foi para Jerusalém. Mas o profeta falou, amém. Por isso a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, você examina todas as coisas, a profecia e retém o que é bom. Quando um profeta vem falar comigo e ele abre a Bíblia, aí eu presto atenção. Quando ele fica dizendo assim, não, Deus me falou, meu irmão, tá. Porque agora o que ele falou vai ser conferido com aquilo que eu conheço na palavra de Deus. Se não tiver fundamento nisso aqui, eu faço ouvido de mercador, não vou ouvir. Mas já ouvi gente falando pela palavra de Deus e foi bênção para a minha vida. Então, agora você que quer ser esse profeta que adivinha, tome cuidado com outra coisa. Deuteronômio capítulo 18 diz que se o profeta profetizar e não acontecer, apedreja. Tem uns lugares aí que não ia sobrar ninguém. Então tem a profecia da Escritura, profecia preditiva, tá certo? E 1 Coríntios capítulo 14, se não me falha a memória agora, o apóstolo Paulo fala sobre 3 tipos de profecia, de desdobramento da profecia. É a profecia enquanto exortação, a profecia enquanto ensino, tá certo? Você profetiza exortando a vida do irmão. Pode falar. O que nós estamos fazendo aqui hoje à noite é um tipo de pregação profética. Eu estou abrindo a palavra de Deus e exortando os irmãos a mudarem de vida. É um tipo de profecia. E vocês estão examinando como bereanos para reterem aquilo que é bom e aplicarem aquilo que é palavra de Deus. Amém? Então, se o dom é profetizar, profetize na proporção da fé. Se o dom é servir, o que é para fazer? Sirva. Diaconia para todo mundo, sai servindo, isso é genérico, colocar sua vida à disposição. É tão lindo ver gente servindo nos retiros, gente servindo aqui, servindo nos centuriões, servindo no geração, servindo em várias áreas. E se é ensinar, o que é para fazer? Ensine.
Agora você não precisa de um diploma, você não precisa de um título, você não precisa de uma sala de aula. Eu ensinei minhas filhas andando com elas no meio do caminho. Nunca fiz um cultinho na minha casa, porque eu era pastor, minhas filhas estavam me ouvindo pregar todo dia. Mas é bom que você faça um culto doméstico, um tempo de ensino para os seus filhos. Mas como é que eu ensinei minha filha? Ou minhas filhas? Deuteronômio capítulo 6, andando pelo caminho, ao acordar, ao levantar. Então é isso, se Deus lhe deu um dom de ensino, ensine as pessoas da sua rua, ensine no orfanato, vai em todo canto por aí. Você não precisa de uma salinha de escola bíblica dominical para exercer o seu dom de ensino, misericórdia. Jesus nunca fez isso, ele andava ensinando por tudo quanto era canto. Dentro de um barco, no meio do lago, numa montanha, não é assim? Ensino é uma coisa para a vida, é uma coisa caminhando, é uma coisa de vida, é exemplo, é palavra. E se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, o que quer fazer? Faça sim, é ânimo. Se é contribuir, faça o quê? Contribua generosamente. Aí tem uns irmãos que estão dizendo, rapaz, que eu não tenho esse dom aí não, ó. Pastor Zé Edson fica aperreando aqui todo domingo. Mas do jeito que evangelizar é uma obrigação de todos, mas alguns são evangelistas por dom, desta mesma forma, contribuir com a obra de Deus é para todos nós, mas de uma forma especial. Deus abençoa a vida de algumas pessoas e essas pessoas doam mesmo. Pessoal ali do grão de mostarda, diga, meu amado. É para dizer que acabou, é? Ah, tá. Lembrar do pacto pela vida sem aborto. Estande no Palhoção. Lembrar o pessoal para dar uma passadinha lá e assinar. O pessoal do grão de mostarda diz que tem um interno que foi para lá, uma pessoa sem condições e que não consegue se locomover e que por isso está tendo que fazer suas necessidades, às vezes, onde está. E ela disse, pastor, nós precisamos de uma cadeira de rodas. Eu tenho certeza que o Senhor vai levantar alguém para dizer uma cadeira de roda para o grão de mostarda. Né? Todo mundo poderia dar uma cadeira de roda, mas Deus vai aí, puf, do jeito que Ele fez com a Kombi. Tem uma Kombi em algum lugar, tem uma cadeira de roda em algum lugar nessa congregação. E Deus levanta o sustento da obra, que não precisa estar... É de obrigação de todos nós, mas Deus abençoa pessoas de forma especial para que essa pessoa faça com alegria. E, enfim, se é exercer liderança, exerça com zelo. Liderar. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Nós vamos terminar. Todo mundo tem pelo menos um dom, para ser exercido no contexto do corpo, segundo a dádiva do Espírito. Quando o crente atua no corpo com seus dons, há um testemunho vivo da graça de Deus. O homem é restaurado da sua função, glorificar a Deus através da sua vida. Lembre-se que os dons sempre serão exercidos em favor de outros, e principalmente para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Entrega, é hora da entrega, disposição de pertencer ao corpo vivo, servir, estar conectado, respeitar a diversidade, reconhecer a graça de Deus, buscar a edificação do corpo como um todo. E Paulo, mais uma vez, diz, rogo-vos, irmãos, apresentem suas vidas, seus corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para sermos parte dessa coisa linda que o Senhor fez. Igreja, corpo vivo de Cristo, andando na terra, ministrando, abençoando, amando, acolhendo, proclamando, servindo. Glória a Deus. Baixa a sua cabeça só um minuto antes de a gente sair desse lugar. Ô Senhor, quero pedir hoje à noite, em nome de Jesus, um altar construído aqui na Tua presença. Que o Teu povo se manifeste agora de uma forma especial, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis a minha vida, tudo que eu tenho, tudo, Senhor, meus dons, meus talentos, meu tempo, minha vida, meu futuro, Senhor. Eu quero me dedicar e me entregar ao Senhor cada dia mais.
Quero exercer os dons, conhecer os dons que o Senhor tem me dado, pela medida da fé, da graça, não mais do que isso. Não me sentir além do que devo e nem aquém. Mas eu quero simplesmente entender que o Senhor me fez de forma especial e me colocou neste corpo, nesta igreja, para servi-lo. Eu quero entregar ao Senhor minha vida, todos os louros, toda a honra, todo o elogio que possa advir dessa minha entrega. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui.